Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é escritor, orador espírita, tem mais de 50 obras editadas e está conosco novamente Richard Simonetti. Oi, Sidney. Amigos, prazer estarmos aqui novamente para falar de temas de atualidade à luz da doutrina espírita. Não podemos esquecer que o objetivo do programa é justamente a divulgação da doutrina espírita. É um prazer podermos divulgar essa doutrina que para nós é realmente alguma coisa de sublime, de grandioso, nos oferecendo uma visão muito objetiva das realidades espirituais e do significado da vida. Richard, nós já estamos com as perguntas do programa de hoje prontas e acabamos de saber da descoberta de um planeta novo, um planeta muito parecido com a Terra, e gostaríamos de tratar desse assunto à luz da doutrina espírita. Na atualidade, até o século passado, final do século passado, acreditava-se de que um planeta ou um sistema planetário com uma família de planetas como o Sol fosse uma exceção no universo. Então, só na Terra ou só no nosso sistema solar nós teríamos a oportunidade de ter planetas e de ter vida como nós temos na Terra. Mas isso tudo mudou com o progresso da astronomia e dos recursos de que dispõe hoje a ciência astronômica para pesquisar o cosmos. De repente, começaram a descobrir planetas fora do nosso sistema solar. Hoje, inclusive, os cientistas acreditam que uma família de planetas como a do nosso sistema solar não é uma exceção, uma regra no universo, que raras estrelas não têm planetas orbitando. O que acontece é que fora do nosso sistema solar, os planetas estão a distância muito grande e que não dá para serem detectados pelos nossos aparelhos, pela tecnologia que nós temos, envolvendo aparelhos de astronomia. Para você fotografar, por exemplo, o planeta, isso é impossível. Então, o que está acontecendo é que, com o desenvolvimento dos recursos, principalmente na informática, hoje se consegue detectar a existência de planetas simplesmente observando-se a rota seguida por uma estrela, como que ela tem a sua órbita, às vezes, alterada, como, de repente, a sua luminosidade pode sofrer um decréscimo, justamente porque tem planetas orbitando, que, de repente, estão passando de frente, dando como que um eclipse para esse Sol, e, de repente, essa alteração na órbita significa que tem planeta em torno desse Sol. Então, com isso, fazendo cálculos matemáticos muito precisos e que exigem a existência de computadores altamente sofisticados, é que todo dia hoje estão descobrindo os chamados exoplanetas, que são planetas fora do nosso sistema, né? Como esse que você acabou de citar, todo dia estão descobrindo, né? Avançou-se muito nisso. Então, calcula-se que só na Via Láctea, que é a nossa galáxia onde está o Sol com a sua família de planetas, a Via Láctea calcula-se que tenha de 200 a 300 bilhões de estrelas. E calcula-se também que nós tenhamos na Via Láctea perto de 600 bilhões de planetas. Um negócio realmente assombroso. E é tanto mais assombroso que até o século passado, isso parecia uma coisa de ficção científica, né? Hoje está se descobrindo a cada dia mais planetas e hoje houve uma mudança total nos cânones envolvendo a astronomia, né? E para nós espíritas isso é muito significativo e gratificante. O espiritismo vem à frente da ciência nessas questões, porque desde a codificação da doutrina em 1857, o lançamento de O Livro dos Espíritos, já na questão 55 já se fala da existência de muitos e muitos planetas habitados, inclusive fora do nosso sistema solar. Richard, como é que fica aquela questão proposta por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele se refere à constelação do Cocheiro, dizendo que a 42 anos-luz da Terra,
haveria um planeta habitado. E nesta ocasião, perto de há 10 mil anos, houve uma imigração de pessoas, de espíritos, para o nosso planeta Terra. E como é que, até hoje, os astrônomos não localizaram esse planeta? Essa é uma questão que deveria ser estudada hoje à luz do Espiritismo pelos antropólogos, né? Falamos das grandes civilizações que floresceram na Terra. Enquanto no livro A Caminho da Luz, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel diz que há perto de 10 mil anos havia um planeta no sistema de Capela, na constelação de Cocheiro, que fica a 42 anos-luz da Terra. Quer dizer, em termos astronômicos, é uma distância relativamente pequena, né? 42 anos-luz. E que esse planeta estava passando por grandes transformações e que havia uma minoria barulhenta de espíritos muito adiantados intelectualmente, mas extremamente atrasados moralmente, que teriam sido degradados num planeta inferior, que no caso era a Terra, há 10 mil anos atrás. E a vinda dos capelinos para a Terra deu origem às grandes civilizações do passado, porque embora eles fossem atrasados moralmente, eles eram muito desenvolvidos intelectualmente. Moralmente estavam no nível mais ou menos da Terra, mas intelectualmente eles avançaram muito. E Emmanuel explica o advento das grandes civilizações como a egípcia, a chinesa, a hindu, que foram civilizações que floresceram há 10 mil anos, dando origem ao período neolítico, né, a chamada cultura neolítica, que até hoje causa espanto aos estudiosos, porquanto no espaço de algumas centenas de anos, o homem que era nômade e que vivia praticamente na idade da pedra, ele aprendeu a domesticar os animais, aprendeu a fazer a cultura dos vegetais, pôde localizar-se, deixou de ser nômade, surgiram os grandes centros urbanos, aprendeu o alfabeto, a se comunicar pelo alfabeto, isso num espaço relativamente pequeno de algumas centenas de anos. De repente, isso foi uma coisa extraordinária, essa revelação de Emmanuel, explicando por que isso aconteceu, porque nós vieram para a Terra espíritos muito evoluídos intelectualmente. Tanto que quando os capelinos começaram a voltar para o planeta de origem, o que aconteceu? Essas civilizações morreram, né? Fala-se de várias causas aí, climáticas, políticas, sociais, para o fim dessas grandes civilizações. Não, o que aconteceu foi que os capelinos, já redimidos, tendo resgatado seus débitos, voltaram para o planeta de origem. Daí, o homem da Terra não teve condições para sustentar essa civilização, ou essas civilizações. Richard, por aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco eu vou perguntar ao Richard por que este planeta, citado por Emmanuel, ainda não foi detectado. Voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o programa Despertar, hoje com Richard Simonetti, falando sobre planetas, sobre civilizações de outras esferas. Richard, você estava falando sobre aquele planeta que foi citado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz.
Por que esse planeta até hoje não foi detectado? Na verdade, esse planeta nunca foi alvo do interesse dos cientistas, porque ele está num sistema binário, que podemos dizer até quaternário. O sistema Capella, na verdade, é uma conjunção de duas estrelas grandes e duas pequenas. Então, até recentemente, a ideia é de que sistemas binários, ou trinários, ou quaternários, não tinham planetas orbitando. Então, nunca houve interesse da ciência em fazer nenhuma pesquisa voltada para o sistema Capella. Quando a gente fala sistema, não é uma estrela, é um conjunto de estrelas. Agora, o mais interessante, e para nós espíritas isso é gratificante, é que chegou-se à conclusão de que sistemas binários, ou trinários, ou quaternários, não são exceções no universo, quase que são regras. A ciência hoje está demonstrando que esses sistemas existem em grandes quantidades. E estão se aprimorando telescópios que vão permitir fazer pesquisas envolvendo sistemas como o de Capella, a ver se há algum planeta ali orbitando. E é interessante, Sidney, eu acho isso daí, tem até eu costumo dizer que tem um dedinho da espiritualidade, é que com o aprimoramento dessa aparelhagem tecnológica, os cientistas elegeram um sistema para começar a pesquisar, que é exatamente Capella. Olha só. Eles vão começar a pesquisar para Capella. Então, nós espíritas estamos na expectativa da descoberta que esse planeta, segundo Emmanuel, ele existe. Talvez existam até mais planetas no sistema. Então, quando a ciência, com a tecnologia atual, descobrir que há um planeta no sistema de Capella, já é meia confirmação daquilo que Emmanuel revelou. Para nós espíritos é importante. Essa é a novidade sobre Capella. A grande novidade é essa. É que há pesquisas hoje voltadas para Capella. Porque, eu repito, antigamente se imaginava que sistemas binários de duas estrelas não tinha sua família de planetas. Família de planetas. E hoje não, hoje sabe-se que tem. Então voltaram a pesquisa para lá. Eu acho que nós teremos grandes surpresas aí para o futuro, principalmente quando se descobrir que Capella, o sistema, tem um planeta, já começou a confirmar aquilo que Emmanuel falava. Esta é a importância dessa descoberta. Exatamente. Richard, com o aprimoramento do instrumental científico e a descoberta do planeta do sistema de Capella, de onde se deu essa imigração, nós teríamos finalmente a comunicação entre dois planetas? Não, daí a coisa já é mais complicada, Sidney, porque as ondas artesianas, veículo de comunicação, elas viajam à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Capella está a 42 anos-luz. 42 anos-luz é a distância percorrida pela luz em 42 anos, considerando que ela viaja também a 300 mil quilômetros por segundo. É uma distância enorme. O que acontece? Se, porventura, capelinos mandaram ou estão mandando mensagens para nós... É do passado. Uma mensagem levaria 42 anos para chegar na Terra. Se nós formos responder essa mensagem, seriam 42 anos para chegar lá de volta. Então, um alô entre um eventual planeta habitado de Capella e nós, um simples alô levaria 84 anos, né? Quer dizer, a comunicação é extremamente complicada, né? Não é simples, não. Então, mas o fato de já se descobrir o planeta e que provavelmente ele terá condições de vida semelhantes à Terra, né? Que é a possibilidade da ciência descobrir o planeta e descobrir se há possibilidade de vida lá, é ótimo. Isso para nós é ótimo. Teria que esse planeta ter necessariamente as mesmas condições que o planeta Terra para que ocorresse aquela imigração? Não, para que haja uma evolução num planeta, no desenvolvimento biológico de seres vivos, algumas características são fundamentais, né? A questão da existência de uma atmosfera, mas a natureza, ela, nas suas possibilidades, ela é quase infinita, né? Nós não sabemos se um homem de Capella, se ele teria semelhança com o homem da Terra, mas sabemos que lá, sob o ponto de vista espírita, há gente morando lá. Não sabemos da sua forma. O que eu entendo também
a ficção científica ela tem sempre nos apresentado extraterrestres como seres monstruosos, né? Eu acho que isso aí colide um pouco com a teoria evolucionista, segundo a qual há um aperfeiçoamento da forma física na medida em que há um desenvolvimento dessa mesma forma física. Então não haveria muita diferença? Eu acho que se nós fôssemos entrar em contato com seres de outros planetas mais evoluídos do que nós, eles jamais seriam monstruosos. Eles seriam mais aprimorados fisicamente, porque o aprimoramento físico ele acompanha o aprimoramento intelectual. Mais bonitos? Então, sem dúvida alguma. Talvez pela concepção da Terra nós pudéssemos sentir alguma estranheza, mas que eles não seriam monstruosos, não seriam, não, tranquilamente. Você se referiu, Richard, àquela demora da comunicação, mas isso você está considerando as técnicas de comunicação daqui da Terra. Será que lá eles não estão numa outra situação mais evoluída? É bem possível que eles tenham um instrumental para fazer um outro tipo de comunicação que vença essa dificuldade da distância. Então, de repente, nós poderíamos até ter em Capela um instrumental que permitisse quase que mensagens instantâneas chegando aqui na Terra. Só que... Daqui para lá, não. Não, o problema é que nós não temos um instrumental aqui para captar essas mensagens e não temos um instrumental para responder também de prontidão, né? Então, pode ser que nós estejamos sendo bombardeados aí por mensagens vindas de Capela. E não captamos. Não temos um instrumental para isso, né, Cid? Nós somos muito limitados ainda nesse ponto de vista, né? Mas se por acaso a gente conseguisse ouvir essas comunicações deles, quais seriam as consequências da concretização dessa remota possibilidade, Em primeiro lugar, estaria demonstrado que a Terra não é o único planeta a ser habitado. Então, seria uma coisa fabulosa. E o contato com moradores lá do sistema de Capela seria a confirmação da mediunidade de Chico Xavier, né? Foi através de Chico que veio essa notícia. Então, teríamos uma enorme contribuição em favor das teses espíritas, né? Não, de repente, Emmanuel falou que tem um planeta habitado, que esse planeta houve uma imigração para a Terra, e de repente a ciência descobre que existe esse planeta, que ele é habitado por seres inteligentes. Beleza, para nós seria uma coisa espantosa. E sobre o aspecto religioso, teria alguma consequência? Não há dúvida nenhuma de que as consequências, a partir do momento em que a ciência descubra vida em outros planetas, não necessariamente nesse planeta do sistema de Capela, nós teremos uma transformação radical na abordagem religiosa relacionada a temas variados. Por exemplo, num planeta como Capela existia um casal inicial, Adão e Eva. Se esse casal inicial foi obediente ao Criador e permaneceu na ignorância, não perdeu o paraíso, então lá não existe a morte, lá existe a felicidade plena, porque o casal se comportou bem. Como é que funciona isso lá? Existem também penas eternas, lá existe um purgatório. Então, tudo isso daí provocaria uma verdadeira revolução teológica, porquanto obrigaria os próprios teólogos a fazerem uma reavaliação desses princípios dogmáticos a partir do momento em que as concepções são totalmente diferentes em outros planetas, né? Haveria, sem dúvida alguma, uma revolução teológica. Será que num planeta como esse, Richard, eles teriam já recebido a visita, a presença, a encarnação de um espírito do porte do Cristo? Não tem dúvida, todos os planetas passam por um processo de evolução. E esse planeta do sistema de Capela era um planeta que há 10 mil anos atrás ele era um planeta de expiação e provas, como a Terra é hoje. Justamente o planeta estava na iminência de uma promoção para planeta de regeneração, só que havia uma minoria lá barulhenta que estava atrapalhando o progresso do planeta. Essa minoria que foi trazida para a Terra. Agora, esse planeta teve também espíritos superiores. Jesus é um espírito superior, puro e perfeito, preposto de Deus, mas ele vive numa comunidade de espíritos superiores, né? E esses espíritos superiores têm as suas missões de governar planetas e desenvolver o conhecimento relacionado
com a bondade divina, com a existência do Criador, a sua misericórdia, as suas leis, como aconteceu com Jesus na Terra. Quero dizer, todo o planeta tem o seu Cristo, né? Não foi simplesmente para uma experiência de salvação, que no Espiritismo nós não entendemos esse conceito de salvação, porque ninguém está perdido. E foi para instruir as coletividades desses planetas, preparando-as para estágios mais altos de espiritualidade, como vem acontecendo na Terra, a partir do advento de Jesus. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Richard Simonetti sobre essas civilizações que vieram de Capela. Vou perguntar a ele sobre as pirâmides egípcias. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Despertar, hoje com a presença de Richard Simonetti. Richard, você falou que vieram de Capela vários espíritos que deram origem a várias civilizações aqui na Terra. A existência das pirâmides, por exemplo, em que os egípcios trouxeram conhecimentos extraordinários e que até hoje causam perplexidade aos cientistas, esta vinda de Capela permitiu que eles tivessem uma tecnologia adequada que hoje ainda não é explicada por nós, como, por exemplo, as pirâmides? O que acontece é que os antropólogos eles se debruçam no estudo da civilização egípcia e realmente eles ficam espantados de ver que há 10 mil anos atrás floresceu na Terra uma civilização tão evoluída, uma tecnologia tão avançada que permite... O problema das pirâmides não é simplesmente a sua construção, como foi feita a construção, porque as pirâmides envolviam pedras enormes, né, várias teorias, mas as pirâmides elas representam não apenas o túmulo dos faraós, mas há uma série de dados técnicos ali envolvendo astronomia, a maneira como foram construídas, a disposição das pirâmides, tudo envolve dados astronômicos muito interessantes. Mas o que eu acho mais interessante, inclusive na civilização egípcia, é que eles tinham o culto da morte. Existia uma avançada teoria envolvendo a questão do paraíso perdido. Os egípcios eles se sentiam assim como que degradados de um paraíso, que eles tivessem perdido um paraíso. E eles cultuavam muito a morte, porque eles entendiam que na morte eles poderiam retornar a esse paraíso perdido. Na verdade, você nota aí reminiscências relacionadas com os próprios capelinos mesmo. Na verdade, eles perderam o paraíso, porque o planeta de origem, de onde eles vieram em relação à Terra, era um paraíso. Você imagine a nossa cultura atual, a civilização atual. Nós moramos aqui em Bauru, o conforto da tecnologia moderna, né, os recursos de que nós dispomos. Imaginemos que, de repente, nós fôssemos degradados. No centro da África. Lá, numa tribo africana, lá das mais atrasadas, né? De repente você se vê lá sem recurso nenhum, seria uma coisa horrível. Você usaria o seu conhecimento para melhorar as condições lá, você poderia até
fazer alguma construção, desenvolver alguma iniciativa que melhoraria muito as condições de vida do local. Mas não voltaria. Foi o que os capelinos fizeram, né? Então eles vieram para cá, eles encarnaram no seio da cultura primitiva da terra. Com isso houve até um aprimoramento da forma física do próprio homem da terra. Isso daí houve uma melhoria das condições da própria forma física. E eles, com a inteligência de que eles dispunham, eles erigiram aquela grande cultura, aquela grande civilização. É um negócio que os próprios antropólogos, eles se espantam de ver. Como é que há 10 mil anos floresceu uma cultura dessa e de repente ela morreu, não? Morreu porque os capelinos foram embora, não? Cumpriram o seu karma aqui, resgataram as suas dívidas, mas eram habitantes de outro sistema, pertenciam a outra humanidade. Eles estavam aqui apenas em degredo. Eu acho muito interessante o estudo desse assunto e para quem estiver interessado, o telespectador interessado, leia o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, onde ele mostra o processo de evolução da humanidade terrestre e os vários eventos que caracterizaram o progresso do homem da Terra. Então, A Caminho da Luz, recomendo esse livro, muito interessante. Agora, os capelinos, quando chegou a hora, eles voltaram. Quando eles voltaram, a civilização morreu porque o homem da Terra não tinha condições para sustentar aquele avanço alcançado pelos capelinos. Eu sempre comparo, Sidney, imagine que uma família abastada, muito rica, vá morar, de repente, numa favela. E lá construa uma bela numa mansão, com todos os recursos modernos, uma casa, uma mansão maravilhosa. Pois se mudam de lá. Um belo dia eles resolvem mudar-se de lá e deixam para os favelados. Não, fica para vocês aqui a nossa casa. Em 3 tempos os favelados vão destruir aquilo, porque eles não têm a cultura, o conhecimento, né, não têm aquele grau aquela desenvoltura para lidar com uma mansão daquele tipo. Eles acabam transformando a mansão num verdadeiro pardieiro. Porque o que aconteceu com a civilização neolítica que floresceu na Terra. Quando os capelinos começaram a voltar, essas civilizações todas, que foram originárias da presença dos capelinos, começaram a morrer. Os outros povos que vieram de Capela tinham o mesmo adiantamento dos egípcios, Richard? Não, eles estavam todos mais ou menos no mesmo nível, né? Teve a civilização indo-europeia, a civilização judaica e a civilização chinesa, que foram grandes civilizações que se desenvolveram nesse período neolítico, né? Imprimindo um grande rumo de progresso material para o homem da Terra. Agora, veja bem, um detalhe interessante. Os capelinos eram muito inteligentes, muito desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente eram muito atrasados ainda. Por isso eram agressivos? Então se você analisa a civilização neolítica, você vai ver que foi um período conturbado da história da humanidade, com muitas guerras, né, muitas lutas pelo poder, muita matança, porque estava dentro do padrão moral dos capelinos também, que não eram, sob o ponto de vista moral, não eram nem melhores nem piores que o homem da Terra, eles estavam no mesmo nível, por isso que eles vieram parar aqui, embora intelectualmente muito mais adiantados. Né? Mas se voltaram para a Capela é porque melhoraram? Ah, sim. Aqui, pelo processo reencarnatório, envolvendo as dores, as dificuldades, os problemas próprios de um planeta que estava num estágio primário de evolução, né? A Terra era um planeta muito atrasado. Para eles, há de ter sido uma tortura viver aqui na Terra. Então é que eles tinham esse anseio de reconquistar o paraíso perdido. Eu volto ao exemplo do cidadão que vai morar na África, numa tribo africana lá, das mais atrasadas, deixando o conforto da civilização. Charles, Erich von Däniken escreveu um livro, Eram os Deuses Astronautas, e ele tece comentários assim muito semelhantes aos de Emmanuel. Eram astronautas, afinal, ou não? Não, os capelinos não vieram como astronautas. Aliás, o von Däniken, diga-se de passagem, a meu ver, ele fantasia muito, né? As teses dele, eu tive a oportunidade de ler vários livros dele, e tem muita fantasia ali, tem muito pouca realidade. Mas os capelinos, eles não vieram em aparelhos, em naves espaciais. Eles não vieram como seres biológicos, eles vieram como espíritos. Né? Grandes levas de espíritos desencarnados foram trazidos para a Terra, e aqui eles reencarnaram no seio da cultura humana,
As culturas terrestres, que eram atrasadíssimas, né? Por isso que eu falei para você, houve até uma melhoria, a própria aparência do homem da Terra, porque os capelinos, perispiritualmente, eles eram muito mais desenvolvidos, muito mais aprimorados. Bem, Richard, chegamos ao final do programa. Agradecemos a sua presença mais uma vez por aqui. Opa! Nós agradecemos também a sua presença, a sua companhia. Até um próximo programa.